Então, boa noite. Eu queria começar agradecendo, né, a Mostra de Filmes Livres, que fez esse convite para a gente, do Festival Taguatinga de Cinema, trazendo esses filmes que foram selecionados na última edição, Nossa Porção Mulher. Foi um festival muito forte, porque está reverberando até hoje, né? Foi muito tocante, assim, é muito tocante também terminar as sessões com essa apresentação cinematográfica aqui no palco. Deu vontade de daria 4 filmes, né? 4 histórias, assim, vocês fecharam muito bem. E a gente cinema tá... 3D, né? Cinema 3D! Ao vivo, a gente estava imerso dentro da história, né? Muito bom. E então a gente ficou muito feliz com esse convite. O William está aqui, da direção, o Rodrigo está ali também, diretor do último filme, Tecorra, né? A Sheilinha está aqui representando também uma das realizadoras. E a gente espera, né, um dia não precisar mais, né, estar fazendo sessões deslocadas, né, sessões onde de nicho, né, a gente precisa fazer umas sessões onde o protagonismo seja feminino. A gente espera cada vez mais, né, que as mulheres, né, ocupem naturalmente os espaços, principalmente os espaços de cinema, os espaços audiovisuais, que a gente cada vez mais ocupe as direções, as criações, os roteiros, né, porque a gente tem uma grande participação feminina, mas não são nessas áreas, não é a maioria nessas áreas. Então a gente está pouco a pouco, né, com essas ações, como teve essa manifestação agora, da gente se empoderar, da gente pegar o microfone, da gente dar o nosso recado, falar sobre as nossas histórias, falar um pouco, né, da nossa trajetória. Então, assim, só comentando para quem não viu a sessão de hoje, foram 2 sessões, assim, que acho que o festival do ano passado, ele trouxe, quando a gente abriu para essa temática, Nossa Porção Mulher, a gente ficou muito feliz com a diversidade, né, desse retrato do feminino. E um pouco das sessões foi isso, assim, como é que é o feminino no território indígena, né, para os indígenas, assim, como é que é o feminino do movimento do Sem Terra, como é que é o feminino dentro do presídio, né, dentro de uma família de classe média ou de classe alta. Então, assim, em nenhum deles, assim, é fácil, né? Nossa vida não é bolinho, não é bolinho. Em nenhum dos onde que ele acontece, assim, onde a gente está, não é fácil para ninguém. Então, foi muito interessante trazer também essa mostra para a gente rever de novo, né? Em 2 sessões, em 2 horas. Cara, que universo poderoso a gente tem, mas que luta, né? Que luta, que parece que está tudo bem, né? Mas não está. Infelizmente, a gente ainda tem que estar se trazendo essas iniciativas sectárias, né? Da gente trazer a questão de gênero para estar aqui falando. Mas, então, eu só queria dar essa introdução, acho que depois a gente vai conversando um pouco da sessão. Passar aqui para a Sheila, que teve um filme autorreferencial, né? Muito legal, assim, que ela teve, né, o peito de contar uma própria história, literalmente. E muito legal, assim, reverberou muitos assuntos dentro do festival. E é isso, assim, da gente também simplificar, para a gente se expressar, né? Não precisar de toda aquela produção cinematográfica. Hoje em dia a gente tem essa possibilidade de a gente mesmo apertar o REC e ir embora. E a Sheilinha fez isso no filme Confessionais. Grata, Jana. Ótima noite, né? Para os resistentes e as resistentes que ficaram. Acho que eu vou pegar o sem fio. Acho que vou pegar o sem fio, que eu mexo muito quando eu falo, né? Bom, gente, eu quero agradecer também o convite da Marina, a produção da Mostra do Filme Livre. Quero reverenciar as companheiras pretas.
quero reverenciar as companheiras indígenas, que algumas estavam aqui, não estão mais. Quero reverenciar as companheiras LGBTQIA+, né? Quero reverenciar todas essas pessoas que não são minorias, mas minorizadas politicamente e, por consequência, economicamente, né? E deixar, né, então, essa saudação, essa solidariedade às nossas ancestrais também, enfim. E a outra coisa, eu gostaria de frisar, né, marcar, assim, essa questão do lugar de fala, né? Somos todas feministas, né? Estou falando pelas companheiras, mas creio que estamos vivendo, né, o espírito dos tempos, inclusive, né? Esses feminismos com as suas especificidades, diversidades, que luta não pela sujeição do outro, mas por equidade. Como a Jana fala, que ocupemos todos os espaços de forma equivalente, né, igualitária, sem que haja opressão, quaisquer tipos de opressão, né? Então os feminismos já nascem com essa bandeira, como essa luta, né? E aí, em relação à autoria feminina, eu particularmente me chama a atenção, venho das artes, né? A formação nas artes, e a gente identifica desde muito cedo, só uma primeira provocação, uma contradição muito forte, que é a ausência das mulheres como pensadoras nas artes, como elaboradoras no pensamento artístico, estético, filosófico, e também como autoras, grandes artistas, reconhecidas, reverendadas, reverenciadas desde muito tempo e tal, em contraposição a uma hiperexposição das mulheres como objeto representado. E isso vem nas artes visuais, na literatura, no teatro e, claro, como não poderia deixar de ser, depois no cinema, né? Uma linguagem mais recente, mas que também vai sofrer com isso. E aí, há duas questões que eu acho que são muito importantes que se pense quando a gente começa a reivindicar, né, e a lutar pelo aumento desse cinema, por exemplo, de autoria feminina, né? Que primeiro, nós estamos lidando com discursos, né? Então, a elaboração desses discursos determinam realidades. Né? Na história, eu gosto muito de recorrer, assim, tomar de empréstimo, né, essas noções, mas depois, mais recentemente, do século XX para cá, você quebra com a crença em verdade, numa verdade dada ou evidente, com a noção do universal, quer dizer, esse universal, ou que se dizia universal, se pretendia universal, na realidade era branco, macho, eurocêntrico, né? E que discursava sobre o outro. Colonialista. Então, sempre colonizador. Não. Então, assim, você acaba sendo, né, atingido por um discurso ou sobre uma fala sobre você, né? Então, essa questão dos discursos que permeiam e que estabelecem práticas, porque eles determinam crenças, sistemas de interpretação de mundo, valores, e isso é que vai condicionar os nossos comportamentos. E a outra coisa que se liga a isso é um conceito, uma noção que vem da psicologia social, que são as representações sociais. As representações sociais constroem esses discursos. As representações sociais, elas se dão de que maneira? São vários discursos em disputa, conflitantes, em quaisquer épocas ou sociedades, mas que coexistem apesar da permanência de um discurso hegemônico. Esse discurso hegemônico, é claro, ele é clivado, né? Há vários momentos em que ele é, de fato, alterado, modificado, mas há permanências. Então, assim, essas representações sociais, elas são importantíssimas na medida em que elas também vão ser definidoras de realidades. O que eu quero dizer? Quando você vai lidar com isso na prática, seja analisando no cinema, seja analisando nas ciências sociais, seja analisando em quaisquer outros campos de conhecimento e fazer humanos, você vai perceber que existe esse conflito, né? O que é dito sobre determinada comunidade e a imagem que ela faz, submissa ou resistente ao que é dito sobre ela. Então, assim, aproveitando o que aconteceu aqui agora, por exemplo, né, o Islã
coordenado por uma mulher, né? E aí também as finalistas mulheres. Eu não sei se as participantes são todas mulheres. Não, é livre, mas... Mas geralmente a mulherada é que né, toma conta. Então, assim, quando a gente... eu tô usando, eu gaguejo, porque assim, a cabeça fica mil, né? E aí eu queria conseguir falar todas as palavras que estão passando, não consigo. Mas assim, da mesma maneira que a gente pode vislumbrar isso muito facilmente no que concerne à negritude, a gente vislumbra isso no que concerne a essa entidade mulher, né? Bom, então assim, no primeiro momento eu acho que a gente precisa reivindicar mesmo e lutar cada vez mais pelo domínio desse instrumento, dessa ferramenta que é o audiovisual e que hoje ocupa o espaço que já foi da literatura, de manutenção de certos valores imaginários, né, visões de mundo, e nessa perspectiva também desses seres, desses indivíduos falarem por si e não serem falados, né? E não serem projetados e estereotipados, diminuídos, etc., pelo outro, com uma função muito prática, que é a de dominação, né? Então, sendo bem rápida e simplista. Bom, muito grata, eu vou passar agora a palavra para a Ellen. A crítica de cinema vai ficar indignada. Eu não vou conseguir falar, eu acho. Vai dar tempo. Não vai ocupar o tempo todo. Dá tempo. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Marina. Obrigada aí essa equipe maravilhosa da Mostra do Filme Livre. Estão arrasando, né? Trouxe pessoas assim fundamentais de estarem ocupando esse museu, né? Que é aberto e as pessoas conseguem minimamente aí participar. Semana que vem que vai ter a Martinha do Coco, né? Então tá arrasando. Tem uma mulherada aí colando, fazendo uma série de apresentações. Hoje a gente teve o Sarau da Casa Frida aqui no CCBB pela primeira vez, né? Então acho que é assim uma oportunidade maravilhosa. Trouxemos várias artistas plásticas, as poetas, uma série de pessoas para ocupar esse lugar aqui, como foi o Islã. E para a gente é muito importante estar nesse espaço e conseguir fazer com que nossa voz seja escutada, seja minimamente ouvida, né? E aí a Casa Frida participou do Festival Taguatinga de Cinema também, e viemos aqui agora fazer essa participação, inclusive agradecer ter feito esse link, eu acho que é muito massa isso dos festivais, né? E aí eu trouxe o mapa das desigualdades feito pelo movimento Nossa Brasília, que faz uma análise de uma cartografia, né, com dados sobre vários aspectos da saúde, da cultura, da educação, e coincidentemente ou não, ele fala exatamente de Samambaia e São Sebastião, né, esse mapa. Tem a estrutural e o plano piloto também. São essas 4 cidades que são estudadas nesse primeiro mapa. E na parte da cultura, a população que frequenta os espaços culturais tem dados muito alarmantes, né? Biblioteca na estrutural é 3% da população, São Sebastião 7%, Samambaia 9%. Shows na estrutural é 4%, São Sebastião 8%, Samambaia 13%. Hábito de leitura, estrutural 18%, São Sebastião 27%, Samambaia 24%. Teatro estrutural 0,6%, São Sebastião 4%, Samambaia 7%. Museus, estamos em 1. Estrutural não aparece na pesquisa, não tem número de população que frequente museu. São Sebastião é 2%,
Samambaia é 4%. E que frequenta o cinema. Estrutural 11%, São Sebastião 17%, Samambaia 35%. Em todos esses dados, o plano piloto está em disparado, né? Não vou nem citar aqui, vou citar um, cinema. É 71%, né? E aí eu trouxe isso aqui porque não dá pra gente vir falar sobre a nossa porção mulher sem falar minimamente do direito à cultura, né? Por que a gente tem que ter uma porção mulher dentro do festival de cinema? Porque não nos é permitido estar de uma outra forma que não seja uma porção. Não nos é permitido estarmos inteiras. Né? Se não é a Marina Mara que abre as portas e convida a Meimei Bastos com o Islã Quebrada e eu com a Casa Frida, a gente não consegue fazer com essas mulheres tão poderosas, tão cheias de vida, né? Porque isso é vida, é a vida que nos é permitida ter, possa pegar o microfone e falar. O que a Loba fez aqui é o relato da vida dela, que é a minha vida também, que é a vida da Ana Frida, que é a vida da Yara. Ela falou de todas nós. E não foi poesia. Não foi poesia. É o que nos corta na carne. Né? Então, é a gente poder perceber onde está a nossa porção mulher na mobilidade urbana. Né? Por que esses números acontecem? Né? Direito à cidade, porque em Samambaia não tem. Em São Sebastião não tem teatro, não tem cinema, não tem museu, né? Por isso que a gente diz que a Casa Frida é um museu vivo, cara. As pessoas frequentam e percebem e vivem arte lá dentro, porque não tem outro espaço, não tem centro cultural, né? Então, a gente não tem direito à cidade, a gente não tem direito à cultura, a gente não tem mobilidade urbana, porque se a gente quer atravessar de Samambaia para São Sebastião, todas as vezes que a Meimei vai no Sarau da Casa Frida, é sempre o sufoco. E se chega, não tem como ir embora. Como que vai embora? Né? Fica para dormir, porque não volta. Meia-noite, não volta mais. A que vamos ter direito? O que nos será permitido? Né? Então, acho que é muito importante a gente poder mostrar a nossa porção mulher aqui hoje, mas é mais importante ainda que a nossa porção mulher em cada festival consiga nos tornar inteira novamente, porque já fomos um dia. Isso nos foi tirado. Foi tirado as nossas bisavós, tataravós, todas que vieram aí antes, que foram estupradas, que foram executadas, que foram queimadas na fogueira. Mas nós bruxas resistimos. É isso. Boa noite. Queria primeiro agradecer a Marina, ao William, organizador do Festival de Cinema de Taguatinga. O primeiro Festival de Cinema de Taguatinga que eu fui, William, acho que você deve se lembrar, 15 anos atrás, na oficina de olhar que você fez com o pessoal da Católica. Era na Praça do DI a exibição, maravilhoso, foi muito bom. E eu queria agradecer ao Guilherme, que foi quem primeiro fez o convite para participar da mostra. Eu tinha preparado uma puta fala sobre cinema, ia trazer várias referências teóricas, de análises, etc e tal, mas acho que já não cabe mais diante da representação feminina que a gente assistiu hoje, das histórias das meninas e da performance que elas fizeram. Acho que a gente não precisa mais se alongar e se delongar nessa história. Essa sessão de filmes, as duas, as das 17 e as das 19,
eu brinquei com a Joana, né? Brinquei com a Joana que a gente viu o cinema 4D aqui hoje, e o que as meninas fizeram hoje foi um resumo do que passou na tela. Eram essas histórias de mulheres sofridas, de mulheres que nunca tiveram voz no audiovisual nem no cinema. Eu vou retornar um pouco, alguns anos atrás, 2 anos atrás, quando a gente começou o coletivo de mulheres da crítica de cinema. Existia um movimento no audiovisual brasileiro que começava a contestar o status quo da produção cinematográfica brasileira. Não só brasileira, no mundo todo as mulheres estão se levantando e dizendo: peraí, tem alguma coisa errada aqui. A gente faz o grosso dos filmes, a gente se mete nas produções, a gente carrega mesmo o piano e não é reconhecida pelo nosso trabalho. A gente não ocupa as posições de comando dentro dos filmes. E depois a gente não participa das curadorias das mostras, e depois a gente não analisa os filmes pelo olhar feminino e etc e tal. E aí a gente teve uma ideia de fazer uma reunião de mulheres. Obrigada. Valeu. Valeu, amor. Uma reunião de mulheres. Eu queria deixar isso aqui. Vira e mexe, alguém do CCBB me convida para um debate aqui. E esse foi o menos protocolar. Que eu já estive, normalmente todo mundo super sério, assim, e sentadinho. Esse foi o mais maravilhoso e menos protocolar. O mais engraçado, maravilhoso, maravilhoso. Obrigada. E a gente aproveitou o Festival de Brasília, do Cinema Brasileiro, que é o mais antigo do Brasil, e que raramente premia mulheres, raramente colocava mulheres, está mudando um pouco, mas raramente colocava mulheres na competição, etc e tal. E a gente resolveu fazer uma reunião com as mulheres da crítica, porque o festival é tão importante que vem gente de todos os estados brasileiros, de muitos estados. Então a gente tem uma representatividade nacional boa aqui em Brasília, nesse período. E a gente resolveu, às pressas, fazer essa reunião. Avisamos o festival que a gente queria um espaço, e eles já disseram que não ia dar, não ia caber, não ia não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não desmarcaram, enfim, não colocaram a gente numa sala com ar-condicionado nem nada assim. A gente teve que se reunir no café do hotel, no horário péssimo, assim, depois do almoço, um pouco antes de uma mesa que ia começar dali a um tempo, que era uma mesa mega blaster importante. E a gente conseguiu reunir, eu acho que foram 40 mulheres. O chamamento era só para as mulheres da crítica, mas vieram um monte de realizadoras. Tamanha era a carência para o encontro de mulheres dentro desse festival. Isso é bizarro. Existe, supostamente, uma briga, um conflito entre realizadoras e a crítica. E a gente estava lá de mãos dadas, todo mundo assim se olhando e falando: cara, vamos fazer. Porque a gente sentiu que precisava quebrar, primeiro, essa barreira do machismo no audiovisual e no cinema, e depois a gente ia para nossas picuinhas entre crítica e realizadora cinematográfica, sabe? Era um momento de esquecer. Eu acho que a gente ainda está nesse momento de dar as mãos mesmo e ir para frente. O Elviras agora reúne mais de 100 mulheres nacionalmente. Acho que são 180, se não me falha a memória. E a gente tenta, mal ou bem, reunir as mulheres que analisam o cinema. Não só as que produzem, mas a forma de recepção, né? Como as mulheres recebem os filmes e o audiovisual. Bom, eu não quero me alongar, mas o coletivo tem tentado montar uma plataforma para exibir o trabalho dessas mulheres. E se a gente presta atenção, as mulheres da crítica têm uma outra análise bem feminina em relação muito diferente do que os homens fazem.
E acho que esse trabalho, disso que eu voltei há 2 anos atrás, isso tem se refletido também na produção. A gente vê filmes muito mais, com uma pegada muito mais de denúncia, um olhar feminino, a própria estética dos filmes está sendo modificada. E isso eu acho que é o importante, é a grande sacada do século, dessa parte do cinema. É que a gente vai deixar de ver filmes tão heteronormativos, tão brancos, para começar a ver o audiovisual com outras pegadas, com outros olhares, com diversidade. Acho que isso que é interessante. Eu não quero me alongar, porque o pessoal tem que ser liberado, né? Os funcionários têm que ser liberados daqui a pouco. Mas era isso. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a sessão? Quero fazer. Eu acho que não precisa, Lu, para filmar. Sim. Até aproveitando que você me olhou o bico, eu quero perguntar sobre esse coletivo Elviras, que você me falou sobre 180 mulheres. Eu acho que são mais ou menos. Mas nossa, que número! O resultado dessa análise, ele é passado, por exemplo, para o Mancini, para algum órgão regulador ou algum outro coletivo que vai usar esses dados para ou formação de políticas públicas, algo assim, porque, na verdade, é um dado muito precioso. E falando, por exemplo, se a gente analisar como as empresas de comunicação, as empresas de publicidade, entre outras coisas, fazem pesquisas com esse nicho não tão específico, isso vale ouro, porque a gente sabe que analisar isso, olha, esse filme não entra por isso, esse tipo de personagem feminina, tá? A gente sabe que isso é uma consultoria carésima, aliás. Sim. Algum órgão regulador usa dessa produção que vocês fazem, alguma análise, ou é algo totalmente independente e as pessoas pesquisam lá, tipo, quem quiser? É bom deixar claro que o Elviras, a gente quis que ele fosse um coletivo e não uma associação. Porque uma associação é muito mais difícil, mais burocrático de você montar do que um coletivo. Exige que você vá em milhões de juntas e labs e faça cartório, não sei o que, é um saco. Atualmente existe a Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, do qual eu faço parte também. Eles, claro, como juntam com os homens, tem muito mais, uma representação bem maior. Como coletivo, a gente determinou algumas regras que são menos rígidas do que a Abracine, por exemplo. A gente não tem tanta rigidez. Por exemplo, a Abracine exige, acho que são 2 anos de publicação comprovada e tem que ser escrito, não pode ser só vídeo, que é um anacronismo, na minha opinião, já que existem muitos youtubers fazendo crítica de cinema. Então você, de alguma forma, a Abracine não é muito simpática a entrada deles, nós já somos. Sobre essa questão do órgão regulador, o Elviras é convidado de vez em quando para algumas consultorias. Eu soube que a Ancine, que é o grande órgão regulador do cinema brasileiro, que é a agência nacional, fez uma pesquisa muito parecida com esse perfil que a Ellen acabou de fazer. Essas porcentagens que a Ellen acabou de dizer, tantos por cento vão ao teatro, tantos por cento vão ao cinema, mais ou menos equivale à participação feminina na produção. É uma porcentagem bem pequena, assim, muito pequena mesmo. Menor ainda se você considera as mulheres negras, e é ínfima se você considera as mulheres indígenas. É nada. As mulheres indígenas são as que a gente precisa dar a mão, mesmo as negras precisam ajudá-las, porque elas têm histórias para contar. Lídia, aquela menina que estava aqui, falou e declamou um poema maravilhoso. E os indígenas têm muita dificuldade para ter acesso dos meios de produção. É muito difícil para eles. E eles não manejam a narrativa cinematográfica clássica,
que é aceita nos cinemas hoje em dia. Os indígenas têm dificuldade para ter esse manejo. Talvez eles nem precisassem, vai. A gente pode ver um filme indígena sem que tenha início, meio e fim e etc, né? Não precisa ser essa narrativa. Elas, as mulheres indígenas, estão precisando mesmo de ser ajudadas. Mas a Ancine divulgou um relatório que é bizarro. É bizarro, os números são bizarros. Agora, se tem alguém dentro da Ancine analisando as minorias, eu não sei. Eu sei que eles estão soltando mais editais voltados. Ou seja, eles sacaram que tem uma carência aí. Até pegando esse gancho aqui dos editais, e fazendo até uma manifestação em relação a isso, porque, assim, de certa forma, a Ancine e o MINC têm visto essa discrepância. E nos últimos editais tem dado um percentual de preferência para criadoras femininas. Só que tem um dos editais específicos, assim, que eu achei, o edital que é 100% para criadoras mulheres, tem um tema. Tem um tema, gente. Tem um tema. Assim, vamos deixar as mulheres fazerem mais, Mas peraí. Sabe qual que é o tema? 200 anos de independência do Brasil! Dá vontade de falar, olha, vou fazer um tema, um filme, falar que não tem independência porra nenhuma, cara. Cara, um tema, não, mulheres podem criar, só que desse tema. Mas eu fui nisso e tem que ser nacionalista. É ridículo. É a Ancine do governo golpista, assim, desculpa. Fora Temer, porque não adianta dar essa preferência assim. E um segundo gancho que eu queria falar, até um convite assim, que na verdade vieram nos convidar uma rede internacional de produção audiovisual chamada WIFT. Você conhece WIFT International? Então, são essa WIFT nasceu em Hollywood, que as mulheres lá também descontentes, estão putas, estão descontentes, estão também com as mesmas, também em minorias, também sendo violadas em diversos aspectos. Formaram essa rede internacional de WIFT, Women in Film and Television. Então é uma rede que pretende se ajudar. Então eles estão aqui no Brasil tentando fundar aqui no Brasil. Já existe um site e a minha moça veio convidar a gente e pedir para espalhar, para que a gente se associe e essa organização tenta criar uma rede mesmo de colaboração. Então, desde oficinas, até críticas de cinema, até apoiadores. Então, as minas, no mundo todo estão se unindo no audiovisual para isso. E lá no site deles tem a porcentagem de mulheres na direção, na fotografia, de não sei o quê, nessa perspectiva mundial. Não vi aqui no Brasil. Aqui tem uma pessoa que a gente foi até numa palestra dela e ela veio com os dados, porcentagem assim, da ocupação da mulher no cinema. Só aproveitando esse gancho da crítica, ela é tão importante quanto a produção. Em que medida? Por exemplo, nós no Brasil tivemos o primeiro romance, a primeira escritora do país foi uma mulher. Mas isso isso foi invisibilizado porque a crítica é masculina, sempre foi masculina. Então eles simplesmente apagaram, e nós estamos há cerca de 1,5 séculos estudando uma história da literatura do Brasil mutilada. E o nome dela, eu até anotei porque eu estive lá no Festival de Cinema do Paranoá com a outra integrante do Coletivo Elviras. E aí eu lembrei disso, eu falei, gente, a primeira obra em língua portuguesa e oriunda do Brasil foi escrita por uma mulher, e isso completamente invisibilizado até hoje. Nós não a estudamos, não a conhecemos, e é uma mulher que chamava Teresa Margarida da Silva Horta. Ou seja, ela não está em nenhum livro, ela não está em nenhuma... E é isso, quer dizer, é um bando de homens reunidos, velhos, ricos, brancos, etc. O que, aliás, também é só uma ressalva pessoal, Eu acho estranhíssimo. No Brasil, a gente fala brancos. Eu acho assim, você pode falar não negros,
As brancos, né? Vamos lá combinar. Então, no caso do cinema também, então é importante quando termos realizadoras, a crítica feminina, né? Então, assim, porque são os discursos competentes, esses discursos legitimados, que vão dizer para a maior parte da população o que é válido, o que é obra de arte, o que deve ser visto, o comentado, o que vai ter visibilidade, etc. e tal, e vai perdurar como, né, patrimônio cultural de uma dada sociedade. Então, se você simplesmente desaparece com uma autora e a sua obra, né, então está aí uma prova do poder exercido. Atualmente, a revisão histórica do cinema é muito assustador para mim, que estudava cinema hegemônico, masculino, etc. A gente descobriu esses dias que o Méliès não foi o primeiro diretor de ficção, foi uma mulher. Foi uma mulher, Alice Guy de Bois. Ela já dirigia antes do Méliès os filmes, mas foi apagada, foi borrada da história. A Alice está sendo recuperada agora, estão tentando encontrar os filmes dela, veio nessa onda do feminismo. Tem um documentário chamado E a Mulher Fez Hollywood, que coloca as pioneiras de Hollywood. No começo de Hollywood eram mulheres que faziam. Os estúdios começam com as mulheres. Aqui no Brasil teve a Carmen Silva, do Vita Brasil. É uma puta pioneira, assim, de estúdio também. Outra que foi engolida pelos livros de história. O Elviras da Gama vem de uma mulher que já escrevia as críticas de cinema no Recife, num dos primeiros jornais do Brasil. Então tá tendo uma revisão, assim, forte. E a gente começa a contestar certas visões que os homens têm sobre o cinema e sobre como eles captam a imagem da mulher. Eu queria falar, eu tinha guardado um artigo da Laura Mulvey, que é muito bom, que é usado que a gente usa lá pelas críticas de cinema. E para qualquer um que queira analisar o cinema pelo ponto de vista das mulheres. O artigo chama-se Prazer Visual e Cinema Narrativo. Dá para baixar em PDF, é maravilhoso. Ela escreveu isso aqui nos anos 60 e ela coloca como psicanálise, na verdade. Ela usou a psicanálise, a psique, para falar como os homens passaram a representar as mulheres para o seu prazer, para o prazer masculino. A representação feminina no cinema tradicionalmente é feita para o prazer masculino. A fotografia que se faz, os enquadramentos, a forma como a gente narra as histórias das mulheres é para o prazer masculino. E é essa barreira que as mulheres precisam quebrar, ainda hoje, em 2018. Isso aqui a Laura escreveu nos anos 60. Ainda está super atual o artigo. Chama-se Prazer Visual e Cinema Narrativo na Experiência do Cinema. Gente, um dia eu vou aprender a respirar. Porque vai falhando, né, a voz? É o diafragma, mas um dia eu aprendo. Só deixar um registro, que eu acho que é muito importante, o tanto que é importante a gente valorizar a construção do cinema dentro das escolas, e os cínecos estão fazendo isso, têm feito, né, nas escolas, em praças públicas, em locais onde a gente possa romper a barreira desses dados aqui, já que a gente não pode ir até o cinema, que o cinema chegue até as pessoas. Então, o Chicão, né? Tem aí o Chica de Ouro, que é um projeto lindíssimo e está se espalhando em várias escolas esse projeto. E um outro registro é a Escola de Teatro Político e Vídeo Popular, que tem aí já em alguns estados no Brasil, e a gente tem aqui no DF, tem em outros países também, e a gente está construindo, inclusive, uma outra possibilidade de cinema, né? Porque que cinema tem que ser com essa referência de Hollywood. Então, é o vídeo popular e como é que a gente mesmo
usando essas tecnologias de estar com um celular que tem uma câmera melhor, um celular, como é que ele seja, você conseguir se registrar e você conseguir registrar o cotidiano, né? Você conseguir construir outras narrativas, que não é essa narrativa do cinema tradicional e que é muito mais identificável quando a gente assiste, né? A gente se sente pertencente. Então, deixar essas duas considerações aqui, que eu acho que é importante que as pessoas valorizem esses espaços. O William pediu palavra. Fala assim, né, fazer uma fala assim, porque os desafios eles são gigantescos quando a gente fala com relação ao audiovisual, principalmente porque numa perspectiva de cinema, como a gente conhece, sala de cinema, né? Com o advento da internet, dessas novas formas de se ver filmes, né? A sala de cinema, ela, assim como os shoppings, é como se fosse uma espécie de tiranossauro rex gigantesco que morreu e que agora está caindo assim, né? Até ele cair, aí ele cai em câmera lenta, né? Vamos pensar assim, ele cai. Depois que ele cai, levanta uma poeira gigantesca, e depois que ele cai, o rabo, que foi o primeiro que caiu, levanta e cai de novo. E depois que isso cai, tem a poeira que sobe, depois a poeira que desce, e depois tem aquilo que fica apodrecendo um tempão. Tem que apodrece, depois ficam os restos daquilo. Então, assim, o cinema é uma coisa que já morreu e que, assim, a experiência... O que nós vamos ter de cinema, na verdade, no futuro, vão ser os nichos de cinema, que aí entram os festivais, os coletivos e os encontros e tal. Os cineclubes, assim, eles vão ter que se reinventar também, sabe? Porque os cineclubes como espaço de discussão e de lugar para ver filme, assim, ele também não é muito... assim, parece que é estranho, não atinge. É só a gente olhar para essa sala, por exemplo. É isso. A realidade dos cineclubes é essa daqui. São as pessoas que estão trabalhando, conversando entre si. A gente teve uma experiência de cineclube no Lago Oeste, nós fizemos aí quase um ano um cineclube lá, agora o ano passado, e numa zona que é rural, e com temas e com trabalho, funcionou super também, mas a gente percebe que ele tem um processo... a nossa experiência com o Festival de Cinema lá em Taguatinga, a gente iniciou um cineclube dentro da escola EIT, ele teve um movimento depois. Eu acho que ele é assim. Então eu fico pensando que essa questão do audiovisual não era simples, e eu acho que ela ficou mais complexa agora com o streaming, né? Com o streaming, com isso tudo. Isso vai ser um troço assim, cara, que realmente vai demandar muita a experiência, ela... Então, assim, só trazendo um ponto, assim, né? Mas eu acho que, independente disso, enquanto o mastodonte está aí caindo, terminando de cair, né? A gente tem ainda um rescaldo aí de coisas para poder fazer. E eu acho que, no nosso caso, na nossa perspectiva, tão importante quanto a questão econômica e tudo e tal, estética e tudo isso também, mas a questão do espaço de fala e o fazer, é isso, tá aí, vamos fazer mesmo, vamos usar e vamos botar para jogo, assim. Mas não é fácil, assim, eu sou otimista, mas com uma postura um pouco pessimista, assim. Eu não sei como é que vai ser isso, assim. E quando a gente fala numa perspectiva educacional, então, fica super complexo, assim, de como usar isso, e assim, quando a Yara e a gente se conheceu, o Festival de Cinema esse ano está com 20 anos, completa 20 anos o Festival de Taguatinga.
Quando a gente se conheceu lá, eu estava com 5 ou 6 anos já, e a gente já vinha trabalhando, imagina, 15 anos atrás a gente fazia, era uma oficina. E o público era Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, e a Drica, que agora é curadora do festival, ela era aluna, ela ia ser freira. Então assim... Ainda bem que virou outra coisa. Né? Então tem essas... Tem isso, tem esses frutos, tem tem esses desdobramentos assim. Mas eu acho que talvez a coisa é seguir fazendo mesmo, seguir com a crítica, com o pensamento, com a construção, seguir fazendo e seguir, né? É isso assim. Mas acho que não acaba com no nosso ciclo de vida, não. E a gente eu acho que o cinema comercial, porque o cinema que a gente está falando também, o cinema que nós manejamos com ele, esse cinema ele vai ser mais duradouro, ele vai ter um tempo de vida maior, sabe? Mas o desafio é como colocar, por exemplo, aqui tinham algumas crianças, o meu filho, por exemplo, como é que esse cinema que a gente tá manejando aqui, como é que ele vai chegar, por exemplo, nas futuras gerações, assim? Porque essas futuras gerações, elas não vão ter a experiência da sala de cinema, e a experiência delas vai ser do tablet. E o tablet, o streaming, tudo isso também, cara, isso está muito controlado, cara. Está muito na mão assim, é um troço assim, cara, assim, a gente torce para poder, porque a tecnologia ela é gigantesca e os hackers são foda. Mas também tá, né, o cenário também não é muito positivo, sabe? Nesse espaço também. Eu acho que no futuro todos vão ser produtores, na verdade. Não, porque a diferença da minha... Eu trabalho com videomakers, que são um pouco mais novos do que eu. E eu vejo que a minha geração e a sua, a gente tinha de estudar teoria antes de pegar na câmera. Porque o acesso era muito difícil. A gente teorizava, a gente assistia filmes, analisava. Eu me lembro uma vez que eu fui numa palestra do Belmonte, que pegou ainda a época da película. Eu peguei a época de transição do digital, mas o Belmonte era na época da película. Ele disse que as aulas de direção no curso de cinema da UNB, que foi o primeiro do Brasil, criado pelo Nelson Pereira dos Santos, que morreu há pouco tempo, não tinha película no departamento de cinema, não tinha negativo para eles filmarem. Então a aula de direção deles era o cara fazendo... Segura aqui para mim, por favor, Joana. O cara vinha e fazia assim, ó. Aí ele virava, pronto, professor, fiz o meu filme. E o cara falava, parabéns, SS. Porque não tinha como fazer, cara. Entendeu? E aí eu trabalho com os meninos que pouco ou nada estudam teoria, nada. Linguagem. É por isso que essa geração aprecia lá, nada. Sabe? Que acha que Christopher Nolan é um mágico, quando ele é um merda. Assim, desculpa. Foi mal, Christopher Nolan é um merda. Mas eles apreciam porque eles não estudaram teoria, cara. Eles não têm a base, sabe? Vai ser outra coisa. Eu acho que a gente nem vai entender isso aí. A gente vai ser aqueles velhão. Só pra falar, eu sou um desses velhão. Eu vou ser também, velho. Eu fico olhando pra eles assim, o primeiro filme que eu fiz foi em 16 minutos, a gente montou ele na moviola. Tá vendo? Imagina. Moviola. Esses meninos não têm noção. Eu já trabalhei em 7 de 16, você tá doido. Aquilo é loucura. Vocês estão falando coisas que eu não tô entendendo. É porque a gente nem vai saber. Eu sou um Tiranossauro Rex. Só para finalizar aqui com o convite final, a partir de amanhã a gente vai estar no nosso portal festivaltaguatinga.com.br com quase 400 filmes para serem vistos. A partir de amanhã, temporada cinematográfica no seu computador. Em agosto lá ao vivo. Sim, e o tema Movimento em Nós, Brasil pós-golpe. Esse ano a gente, né, passou para frente das eleições para a gente refletir, né, em quem a gente vai votar. Isso não é um tema, é um fora tema. Fora tema!
gente, nessas despedidas, né? Porque estamos vendo as pessoas já assim, organizando tudo para fechar aqui. Quero agradecer mais uma vez. Sou uma dessas pessoas que não estudou linguagem, peguei um celular, fixei no meu carro e fiz uma série, na verdade, de audiovisuais que tem quase 300 na internet. Se alguém tiver curiosidade, chama Confessionais. É ótimo. E, bom, então, muita gratidão. Acho que é realmente imprescindível esse outro olhar, né? E aí aqui nós tivemos 4 perspectivas falando da importância desse outro olhar, não só feminino, desses outros olhares, né? Respeitando a diversidade que compõe as sociedades. Grata. Obrigada a todas e todos. A minha porção mulher quer ser inteira e dominar a porra toda. Então, 2018 é quebra de decoro. Vamos junto aí, mudar essa parada. Isso. E aproveitando também, assim, já fazendo um convite pessoal para Ellen. Porque eu fui falando e nem me apresentei, né? Aquela. Ellen, da Casa Frida. Pois é, porque a Marina falou que você vai ser candidata, né? Então, assim, queremos abrir a porta do Festival de Cinema Taguatinga, que é em agosto, para fazermos campanha, fazer literalmente, fazer campanha de foto, sabe? Fazer discussão, falar da importância de estar lá, organizar, fazer, assim, colar com você com as ideias e com o movimento, que agora é assim, agora é o movimento em nós, fora tema! Galera, é para ficar gravadinho aí, ó. Gratidão mesmo a vocês, minhas irmãs. Tem irmãzinha nova, viu? Colou, já era, galera. Laça ela, bota o nomezinho dela ali, fala, ela não vai desgrudar mais por sente. Pega esta mulher. Que bom. Pode me pegar. Olha só, galera, que potência esse bate-papo nosso. E aquilo lá que o William falou, eu sei que tem aquela cara meio esquisita ali, mas o bicho tem palavra, entendeu? E é um festival muito potente, é uma alegria. Como taguatinguense, saber que essa ferramenta de transformação social que se chama Festival Taguatinga de Cinema se pôs à sua disposição mesmo. A gente sabe da potência que é isso e assim, a gente não tá para brinquedo. Sabe, o William não faz filme só porque ele é um gato e fica o nome dele e depois ele dá as entrevistas e fica assim, entendeu? E nem pra, né, segurar um mulherão desse aí, né, que tem a sorte de tê-la como companheira. É sério, a gente não faz só cinema, a gente não faz só cultura, não. A gente faz lapidação humana, transformação social, porque, cara, senão a gente é quem? É sério, é o que eu falo, a gente poderia estar roubando, poderia estar matando. Não, mas agora voltando mesmo, gratidão, Yari, gratidão, obrigada, Jana, obrigada. Gratidão, Sheila, gratidão, Ellen, gratidão a cada um e cada uma que passou por aqui, a Mostra do Filme Livre, ao CCBB. E galera, tamo junto. E quer saber? Quando a gente bota a mão na frente, o amor, a potência, não tem o que derruba não. Sabe por quê? Porque a nossa pilha não cava. Pilha do ódio daqui a pouco, meu bem, não é alcalina não. E a gente vira, não é não? Então é isso. Palmas aí para todas nós. Obrigada, gratidão. E lembrando que a Mostra do Filme Livre fica aqui no CCBB até o dia 20. Então, semana que vem, sábado e domingo, toda semana a gente tem filme. Pero, sábado e domingo a gente vai sempre fazer esses furdunços aí. Então, ó, cola com a gente que tá tudo dominado.